Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. Um homem cruzando os braços perguntou às pessoas se elas conheciam o lugar onde estavam. Seu nome era Mormon Cal e ele era um mercenário. Outro homem, perdido em pensamentos, disse que seu nome era Riley. Ele era um carpinteiro de Edora e não sabia nada sobre onde estavam, nem como foram parar ali, não conseguia lembrar de nada por mais que tentasse. Assustado, quase chorando, um rapaz falou que seu nome era Gia. Ele era um vendedor ambulante em Alcia e ele não sabia como havia acabado ali. Uma mulher chamada Jenna disse que ela vivia em uma floresta isolada e, ao que parecia, ela não conhecia aquele lugar. Com um rosto confiante, um dos rapazes respondeu que seu nome era Hans Hatt e ele era um fazendeiro, e também não se lembrava de nada. Por todo o território havia vozes de pessoas que conversavam entre si sobre como isso era um sonho e eles não se lembravam ou sabiam de nada. Os três homens se olharam irritados e confusos. Um deles tinha a teoria que algum mago os teletransportou para lá testando algum aparelho. Riley continuou a pensar que era claro que eles eram todos de Tawny, então eles precisavam continuar compartilhando informações para entender pelo menos alguma coisa. Uma pequena fada começou a voar até todos, perguntando o que todos estavam fazendo e dizendo alegremente que o mestre estava prestes a abrir uma fenda no espaço-tempo, então todos deveriam se preparar para a batalha. Dois homens olharam para a pequena fada voando ao lado deles com incompreensão. O homem olhou atentamente para a pequena criatura perguntando com surpresa quem ela era, ouvindo em resposta dela que seu nome era Isel e ela era a fada administradora daquele lugar, então era melhor não discutir com ela se alguém não quisesse se machucar. Mormon se aproximou com raiva da fada, perguntando se ela era quem os trouxe para lá. Mas Isel não queria explicar nada, isso não importava. Mormon não gostou da resposta e começou a sacar a espada. O homem estava insatisfeito por ela tê-lo sequestrado e não estar explicando nada, então ele decidiu fazê-la falar. Isel suspirou e olhou para baixo, pedindo a Cal para parar de fazer coisas estúpidas se ele quisesse viver. Rangendo os dentes e revelando sua força, o homem segurou a espada com raiva, gritando que para alguém tão pequena ela falava muito. Isel começou a sorrir, perguntando a Mormon se isso era sua coragem ou estupidez. Se preparando para atacar a fada, ele disse que iria ensiná-la boas maneiras. E então, enquanto olhava para frente, Mormon sequer teve tempo de reação, seu pescoço foi cortado rapidamente. A cabeça de Cal estava no chão ensanguentada, separada de seu corpo. A janela do sistema mostrou que o rapaz cometeu suicídio por estresse excessivo. As pessoas olharam para a cena com surpresa e medo, ouvindo a fada falar que ela havia avisado para não fazerem gracinha. Com olhos selvagens, a fada olhou para todos, respondendo que eles não deveriam tentar levantar a mão contra ela, já que eles acabariam do mesmo jeito, e para ela isso era apenas algo fácil. Parados em choque, todas as pessoas estavam em pânico e não acreditavam que o homem estava agora morto. Isel olhou para o céu com surpresa, vendo uma janela do sistema na sua frente que dizia que o grupo estava formado e agora era necessário transferir os heróis para slots livres. Olhando para cima, a fada viu que o mestre começou a montar os grupos. Olhando ao redor para todas as pessoas, Isel pediu a todos para se prepararem. Estando perto da porta, a fada gritou alto para a fenda se abrir. A porta começou a se abrir lentamente. Um portal apareceu. As pessoas olharam para isso com medo, sem saber o que fazer. Com prazer e um sorriso no rosto, Isel apontou o dedo para o portal, respondendo às pessoas para irem, para que não repetissem o destino daquele mercenário. Alguém ficou ao lado da fada começando a chamá-la. Isel com desagrado respondeu o que Han queria. O rapaz perguntou se era para eles subirem a torre. Era para Isel pedir ao mestre para dar-lhes armas, já que eles eram uma estrela e não tinham nem mesmo nada básico. O herói de 2 estrelas do grupo foi morto, então Han queria pelo menos algumas dicas também. Jenna olhou para o rapaz com incompreensão, pensando sobre o que ele estava falando e de que torre ele estava falando. Isel pensativamente olhou para o corpo morto de Cal, percebendo que Han estava certo afinal. Começando a escrever algo no teclado, a fada perguntou ao mestre se era possível dar aos heróis equipamento. Riley olhou para o rapaz com surpresa, perguntando se ele sabia alguma coisa sobre aquele lugar. Han calmamente respondeu que ele não vinha ali há muito tempo, então não tinha certeza. Olhando atentamente para Han, Jenna começou a entender que pelo que Han disse, dava a entender que ele já esteve ali antes. Han começou a falar que o que eles precisavam saber era que ali era realmente possível morrer e apontando para o arsenal, disse para todos irem ao arsenal e pegarem armas,
já que eles logo começariam. Todas as pessoas olharam para Han perguntando sobre o que iria começar e que batalha ele estava falando. O pânico começou na área. Todos estavam gritando que não podiam lutar contra ninguém. As pessoas foram correndo. Havia muitas armas no arsenal. As pessoas começaram a pegar equipamentos diferentes. Alguns segundos depois, todos saíram do arsenal armados. Izel, com um sorriso no rosto, estava ao lado do portal e apontando o dedo para ele, gritando para o grupo seguir em frente. Riley tocou o portal e ficou com medo de entrar. Todos olharam para ele com medo e ouviram a fada gritando para eles irem mais logo. Jenna continuava a observar Han enquanto ele pegava e checava um escudo fraco, e se questionando se ela também deveria pegar um. Então, se aproximando do rapaz, a mulher olhou para o rapaz e perguntou se ele sabia o que iria acontecer, porque todos eles precisavam de armas e quem era aquela fada. Han suspirou e fechou seus olhos, dizendo que eram perguntas demais. Tudo que ela precisava saber é que todos estavam indo para um campo de batalha e matar todos os inimigos e o resto não era preciso saber. Os dois começaram a olhar para a janela do sistema que dizia que uma mulher já havia deixado o mundo deles. Alguns segundos depois, as janelas do sistema apareceram de novo mostrando que todos no grupo de pessoas haviam morrido. O grupo 1 foi eliminado. Jenna perguntou o que era aquilo. Han respondeu apenas que era o que acontecia com quem é uma estrela e disse que era para ela ficar quieta. Izel olhou com raiva para a mensagem que dizia que um grupo havia sido destruído. Han ficou surpreso com quão rápido foi. Começando a se acalmar, a fada ouviu o mestre pedindo aos heróis restantes para se moverem para slots livres do grupo 1. Han entendeu que era a vez deles e a garota, enquanto isso, estava pensando por que ninguém havia retornado do portal. Um dos homens se aproximou de Izel com medo, pedindo para ir embora, pois seus ossos estavam muito fracos. Jenna até comentou que até aquele momento o homem estava andando normalmente até aquele segundo e o homem respondeu com raiva que não era culpa dele ter ficado doente de repente. A fada se tremia de raiva. Jenna notou como Han estava calmo. Pegando o homem pelas roupas, a jovem gritou que eles precisavam ir e se unir para sobreviver. Enquanto eles entravam no portal, a fada gritava para todos calarem a boca e se prepararem. De repente seus pés estavam em um novo chão. Jenna e os outros olharam ao redor com surpresa, começando a observar. O grupo de pessoas se perguntava onde estavam. Havia algo escrito na parede no topo do prédio. A porta mostrava que este era o primeiro andar da masmorra principal. Han olhou para frente, vendo que a janela do sistema dizia que o portão estava se abrindo e eles precisavam se preparar. Então ele começou a gritar para todos não entrarem em pânico. A luz ficou mais brilhante, transferindo a todos para um novo mundo. Grama, um céu calmo e pacífico. Todos olharam ao redor surpresos, vendo que estavam em um campo. Confusos eles se perguntavam onde estavam. Goblins começaram a aparecer. Seus níveis estavam no topo e a janela do sistema mostrava que todos precisavam destruir seus inimigos. Olhando atentamente para os monstros, Han gritou para todos se juntarem, porque se eles não lutassem, morreriam. Vendo como os três homens correram para trás com medo, Han não sabia o que dizer sobre isso. Jenna gritou alto para o velho chamando de maldito e perguntou se ele não disse que seus ossos estavam doendo. A janela do sistema mostrou que Jenna estava em pânico, então todas as características foram reduzidas em 30%. O homem continuou a correr rapidamente, gritando alto que ele se sentia melhor. Os três homens começaram a correr rapidamente para trás. As janelas do sistema mostraram que eles estavam em pânico, então todas as características foram reduzidas em 30%. Os homens bateram em uma barreira invisível e Jenna olhou com surpresa para aquilo. Com incompreensão, os três viram como estavam parados perto da parede e não podiam sair daquele lugar. O homem batia na barreira com raiva, pedindo para deixá-lo sair. Olhando para trás, Han chamou todos eles de covardes patéticos. Jenna chamou Han e perguntou se eles seriam capazes de sair se matassem todos aqueles goblins. Olhando para frente, Han perguntou se ela sabia usar o arco e flecha. Ela disse que sim, seu pai era caçador. Han instruiu que ele iria para o combate corpo a corpo e ela atiraria dando apoio. Olhando para Han, Jenna perguntou o que aconteceria com o resto do grupo. Olhando para frente, Han pediu à garota para não pensar nisso, já que eles não serviam para nada. Os goblins começaram a gritar. Os monstros estavam se aproximando rapidamente deles. Correndo para frente, Han começou a pensar que ele nunca havia segurado um escudo e uma espada em sua mão.
Os monstros pularam no rapaz tentando matá-lo. Olhando para os goblins, o rapaz pensava que seu nome era Han Ishat, mas seu nome verdadeiro era Han Seojin. E pelo jeito ele teve a maravilhosa sorte de ir para ali. Começando a lutar contra os goblins, o rapaz defendeu o ataque do monstro enquanto Jena apontava seu arco. A porta que abriu o portal estava fechada. Voltando ao passado, antes de tudo isso acontecer, o jogo Pick Me Up estava carregando no telefone. O objetivo deste jogo era chegar ao 100º andar da torre. Enquanto os jogadores coletam materiais, constroem uma base sólida, fortalecem os heróis e passam pelos andares utilizando táticas e estratégias para passar cada estágio. Até ontem, Han era uma pessoa comum jogando este jogo sentado no sofá. O rapaz segurava o telefone na mão e olhava para o novo evento no jogo, em comemoração aos 100 milhões de downloads. Olhando atentamente para o telefone, Han refletia sobre os ranks dos heróis no jogo. Era de 1 a de 7 estrelas e o rapaz tinha má sorte. Em milhares de cartas que ele abriu, nunca conseguiu um herói com mais de 5 estrelas. Nesse evento tinha uma baixa probabilidade de conseguir um item que tornava possível transformar um herói em 7 estrelas. Pensando, o rapaz refletiu que este jogo é diferente dos outros jogos de estratégias. Suas regras eram bastante duras e todos os heróis têm apenas uma vida, não era possível revivê-los. Não importava se era 1 ou 6 estrelas e por isso era preciso bastante cautela para atacar as masmorras. Um aviso importante apareceu. Segurando o telefone firmemente nas mãos, o rapaz não entendia por que seus heróis estavam com medo, vendo que cada um deles estava experimentando medo. 4 de seus heróis eram de 5 estrelas e 1 era de 6 estrelas e todos estavam com redução em 30% dos status devido ao medo. Olhando para o telefone, não entendia aquela situação incomum. Seu herói de 6 estrelas sugeria que recuassem. Ele apenas ignorou e disse que só queria ver a aparência e padrões do chefe, não iria atacá-lo. Com um rosto calmo olhando para o jogo, Han viu como seu lutador estava em pânico. O chefe de nível 999 no jogo massacrou os heróis de Han e segurava o corpo de Diora. Olhando para o telefone com incompreensão, o rapaz começou a pensar que isso era algum tipo de erro do sistema. Observando o inimigo com nível 999, Han percebeu que seus heróis morreram antes que pudesse fazer qualquer coisa. O monstro rapidamente pulou para fora do telefone gritando para o rapaz que o encontrou. Han olhou com medo, não entendendo o que estava acontecendo. A escuridão caiu. A janela do sistema disse ao rapaz para criar sua conta. Uma mensagem saiu da escuridão para Han escolher um nome. Alguns segundos depois, Han já havia escolhido um apelido no jogo. Sem pressionar nada, o rapaz viu como o jogo funcionava para ele. Uma das janelas do sistema deu as boas-vindas ao rapaz no jogo. De repente, uma mensagem apareceu e perguntou a Han se ele gostaria de começar o tutorial, já que depois dele o herói seria capaz de receber uma recompensa. O rapaz olhou para aquilo com surpresa. Parado com uma espada nas mãos, Han olhava com confusão, ouvindo a janela do sistema dizer que em uma pequena vila na região de In havia um pequeno garoto chamado Han Istra. Tawny era um mundo onde humanos e heterogêneos coexistiam. Mostrando o domínio da cidade, a janela do sistema disse que um inimigo desconhecido havia invadido a Terra da Paz. Então o herói agora precisava escalar até o topo da torre se quisesse salvar o mundo. Muitos outros heróis estarão com ele nessa jornada. Uma mão estava segurando o canto da parede. Han olhou com um rosto assustado. Uma janela do sistema foi mostrada na frente do rapaz dizendo para destruir os goblins que haviam invadido a vila. Com medo, o rapaz não podia acreditar, pensando que isso não era real. O rapaz começou a ver o goblin pulando sobre ele e começou a entender que ele não tinha tempo para descobrir. Segurando a espada, o rapaz rangendo os dentes balançou a arma e defendeu o golpe do monstro. O herói continuou a ranger os dentes, fechando os olhos, o rapaz usou toda sua força e conseguiu arremessar a espada do goblin. E então balançou sua espada contra a criatura gritando alto, cortando a cena para um monte de sangue respingando. O rapaz não podia se conformar com a sensação de matar uma outra criatura. Logo após isso, começando a sair cansado e ensanguentado, Han viu que a janela do sistema mostrava que a tarefa estava completa. Ele estava surpreso e abalado, se questionando se aquilo era realmente um jogo. O rapaz olhou para longe surpreso com o que via, vendo que aquela praça parecia familiar para ele. O rapaz começou a entender que ele estava no jogo Pick Me Up. Abrindo a boca ele gritou perguntando o que estava acontecendo.
começando a ver a janela do sistema no topo que dizia para o mestre para convocar novos heróis no menu principal. Uma porta começou a brilhar com uma forte luz dourada. A silhueta de uma nova heroína apareceu junto da mensagem do sistema dizendo super raro. Seu nome era Shai, uma heroína de 4 estrelas. Olhando surpreso, Han começou a se questionar se aquilo era uma invocação. Ele havia invocado ela? Olhando para Han, Shai perguntou quem ele era e se ele a havia convocado. Ele respondeu que seu nome era Han Seojin. Dirigindo-se a ele, ela disse que seu nome era Shai Hadasteri, uma cavaleira. Uma mensagem do sistema apareceu dizendo para criar um grupo com os heróis e Han e Shai foram alocados juntos. Depois disso, os dois foram colocados em um grupo para lutar em uma masmorra. Ao contrário de Han, que nunca havia segurado uma espada nas mãos antes, Shai lidou facilmente com os goblins. Han, cansado, olhava para Shai e percebia que eles tinham uma grande diferença em suas habilidades, já que Shai tinha 13 estrelas a mais. Depois de um tempo, de volta ao saguão, uma janela do sistema começou a aparecer para Han que lhe dizia para clicar em síntese. Esta é uma maneira de fortalecer os heróis. Rangendo os dentes em desespero, Han sabia que ele estava acabado. Izel começou a voar ao redor de Han, que gritou para ele perguntando o que ele estava fazendo. O mestre estava esperando por ele. Olhando para a fada, o rapaz perguntou em voz alta se o nome dela era Izel. A fada olhou para ele com surpresa, perguntando como ele sabia. Han, parado perto da fada, pensou que sabia dessa informação porque ele era um jogador, mas respondeu apenas seu nome verdadeiro para ela. Surpresa! A fada começou a consultar um livro olhando para as cartas dos heróis e disse que não tinha ninguém com o nome Han Seojin. Ele não seria o Han Ishat? A fada olhou para a carta com curiosidade e falou que ele não parecia o herói Han Ishat de Tawny de maneira nenhuma. Han, irritado, explicou que ele era Han Seojin, nascido em Seul, e pediu para devolvê-lo para casa. A fada olhou para o rapaz com surpresa e um pouco receosa, perguntando se ele era realmente da Terra. Respondendo, Han disse que sim e perguntou se ela era de Marte. Izel apenas ficou em silêncio. De repente a fada colocou as mãos na cabeça e começou a gritar perguntando como aquilo era possível. Era uma loucura completa. Começando a discutir, Izel gritava mandando Han entrar no sintetizador e Han gritava para Izel que ele não iria lá, já que morreria lá. Sem ouvir, a fada jogou o rapaz pela porta, gritando para ele entrar. Shai, parada ao lado do rapaz, disse que ele era muito barulhento. As mãos de Han começaram a brilhar azul. Han, olhando para seu corpo com medo, pensava que tinha começado. Síntese é quando um dos heróis é usado como um sacrifício para fortalecer o outro. Um dos heróis é absorvido pelo outro. Han tinha uma estrela e Shai tinha 4 estrelas, então nenhum jogador normal sacrificaria a heroína por ele. A cavaleira ficou quieta ao lado, fechando os olhos e abaixando a cabeça. Rangendo os dentes, o rapaz fechou os olhos, percebendo que este era o fim e ele agora seria absorvido na síntese. Alguns segundos depois, ele abriu os olhos com surpresa e olhou com surpresa para a janela do sistema que dizia que a síntese estava completa. Shai começou a evaporar em uma luz brilhante. Ouvindo, Han perguntou a ela por que ela estava desaparecendo. Não fazia sentido uma 4 estrelas sumir e não ele, uma estrela. Com a cabeça baixa, a mulher calmamente respondeu que este era o destino dela e que o rapaz havia sido escolhido. Sorrindo pela última vez, Shai desejou boa sorte a Han e que deixaria o resto com ele. Alguns segundos depois, o rapaz ficou completamente sozinho. Olhando para frente, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Então a cena é cortada, voltando para o presente. Gia gritava em dor enquanto seu sangue voava. Uma mensagem do sistema apareceu dizendo que ele havia morrido. Jena gritava para os 3 homens que fugiram para eles lutarem, pois havia um monstro indo atrás deles. Han, lutando com Jena, gritava para ela não se distrair enquanto lutava, senão ela iria morrer. Lutando contra monstros, Han rangia os dentes enquanto pensava que ele sobreviveu à síntese. Matando goblins, ele pensava que a síntese era produzida juntando heróis, onde um é sacrificado para o outro. O mestre era ou alguém com um dedo grande ou não entendia nada do jogo. Virando para perguntar onde estavam os últimos 2 monstros, Han refletia que ele teve sorte de um erro tão estúpido, onde Shai foi sacrificada no lugar dele e que aquele jogo era um lixo. Jena, correndo ao lado do rapaz, gritou que ela cuidaria de um dos monstros, mas os homens fugiram antes dela terminar de falar,
Han mandou elas esquecer e pediu ajuda, mas antes de terminar de falar, um dos goblins cortou totalmente o braço de Han, fazendo sua espada cair. Com um rosto desesperado, o herói girou rangendo os dentes e acertou o escudo com toda a sua força no goblin. Ele não sabia como tinha acabado dentro deste jogo, mas uma coisa era clara com certeza: Han Seldin foi invocado como o herói de uma estrela Han-Ishat. Antes de entrar neste mundo, o monstro de nível 999 olhou em seus olhos e estava rindo. Ele entendeu que isso não poderia ser uma coincidência e que aquele monstro havia arrastado ele para este lugar. Em meio a um surto de raiva, ele continuava sem parar de espancar o goblin com seu escudo enquanto pensava que o monstro bugado de nível 999 havia se metido com a pessoa errada. Jaina correu para o rapaz. Ela estava assustada por ele ter perdido o braço. O rapaz respondeu que isso iria curar quando eles voltassem. Sentado no campo e segurando a ferida com a mão, Han sabia que os jogadores quase não tinham controle durante os combates, porque as batalhas eram conduzidas automaticamente pelos heróis. E mesmo assim, o jogo alcançou 100 milhões de downloads por uma razão simples. Os jogadores podiam observar este mundo como um deus. Enquanto isso, um grande olho os observava bem no alto do céu. Rindo, o rapaz olhou para cima e perguntou se o jogador estava se divertindo. Começando a se levantar lentamente, Han percebeu que ele mesmo gostava de jogar Pick Me Up. Ele controlava a criação de itens, táticas, nutria os heróis e descobria elementos escondidos. Mesmo que ele chamasse aquele jogo de lixo, era difícil parar de jogar. Han Seldin era conhecido como Loki, o mestre dos mestres, e era o quinto no ranking mundial. Olhando com raiva, o rapaz disse que iria mostrar como ele iria sobreviver até o fim. A janela do sistema mostrou que este andar havia sido completado e as recompensas para esta batalha apareceram. A carta mostrou o jogador mais importante foi Han. 9 cartas apareceram, eram todos que morreram nesta missão. As cartas de Han e Jaina eram as únicas que não estavam com a mensagem de mortos em batalha, apenas os dois sobreviveram. Começando a treinar, Han havia se conformado com o que estava acontecendo, já era hora de parar de chorar. Enquanto corria, ele pensava que este era o mundo do jogo e ele acabou nele como um herói de uma estrela. Havia apenas 2 tipos de morte aqui, em batalha ou durante a síntese. Uma estrela não tem chance, eles são inúteis. Continuando a correr, ele sabia que os atributos de uma estrela são horríveis e os valores de crescimento deles eram extremamente baixos. Nesse ritmo seria questão de tempo de ele ser sintetizado. Rangendo os dentes, mesmo que estivesse exausto, ele tinha que se tornar mais forte para sobreviver, se vingar e depois voltar para casa. Enquanto continuava correndo, Han percebeu que não sabia como as coisas iriam se desenrolar, mas se ele não se adaptasse, estava acabado e seria devorado. Ser fisicamente forte não era o bastante, ele também precisava mudar sua mentalidade. Ele não podia ficar nervoso, já que suas chances de sobrevivência seriam reduzidas se ele não pudesse controlar suas emoções. Ele também começou a treinar a espada com os bonecos. Han refletia que estava acostumado a sobreviver sozinho porque cresceu sem ninguém para cuidar dele. Apesar de sua fadiga, o rapaz começou a fazer flexões. Observando o rapaz, Jaina perguntou o que ele estava fazendo. Vendo como Han respondeu rudemente que estava treinando, a garota perguntou por que ele era tão rude. Ela estava apenas procurando por ele. Jaina olhou para ele silenciosamente, começando a pegar o arco. Ela disse ao rapaz que ela havia pensado a noite toda sobre o que fazer. Ela já sabia que não podia sair dali. Atirando com o arco, Jaina disse que seu pai era um caçador e a ensinou tiro com arco. A heroína disse que não seria um peso morto e pensava que nada mudaria se ela apenas se sentasse e chorasse. Ela percebeu que Han sabia como sobreviver ali e queria sua ajuda. Sua flecha perfurou a cabeça do espantalho. Limpando o rosto, Han perguntou à garota se ontem havia sido sua primeira experiência de combate real. Ela respondeu que sim e ele perguntou quão boa ela era com o arco. Jaina disse que era mediana. Han olhou de soslaio para a heroína. Ele conseguia ver seus atributos. Olhando para como a heroína atirava com o arco, os pontos de Jaina aumentaram em 4 pontos, e apesar do fato de que ela era apenas uma estrela, ela tinha habilidade, e que ela não teve problemas em matar goblins em sua primeira batalha. Olhando para a heroína, o rapaz entendeu que ela se recuperou rapidamente da morte de outros, e ao mesmo tempo, sabia como estabelecer objetivos claros, então ele concordou em ajudá-la. Ela era um diamante bruto. Jaina, com um sorriso no rosto, estendeu a mão para o rapaz. Ela disse que seu pai lhe ensinou que se quisesse sobreviver,
Teria que escolher a pessoa certa a se seguir. Han olhou para sua mão, apertou a mão da garota. A janela do sistema apareceu dizendo que os dois heróis haviam recebido um bônus de relacionamento. Quando heróis são amigáveis uns com os outros, há uma bonificação. Um tempo depois, Han começou a olhar em volta, chamando Isel alto. Aparecendo de repente, a fada gritou o que ele queria. Ela estava ocupada. Debochando dela, o rapaz disse que ela pareceu bem rápido para alguém ocupada. Olhando com raiva para o rapaz, Isel respondeu que ela não responderia às perguntas do rapaz, e se ele estivesse curioso, ele tinha que subir a torre. Com surpresa, a fada ouviu Han perguntando a ela se ele era o único que podia ver a janela de status. Olhando para longe, Isel dispensou a pergunta respondendo que ela não entendia sobre o que ele estava falando. Han olhou para a fada e disse que ela era nível 257. Um pouco nervosa, ela disse que será que isso era por causa da existência confusa dele? E parou de falar. Olhando de soslaio para Isel, Han começou a entender que tudo estava claro pela sua reação e que só ele podia ver as mensagens do sistema endereçadas ao mestre. Com curiosidade, ele perguntou a Isel o que aconteceria se o mestre desistisse do jogo. A fada apenas respondeu que rezava para que ele não desistisse. Pensando, Han começou a entender que a síntese dele e Shai foi um erro bastante sério, já que ele sintetizou uma heroína de 4 estrelas e desperdiçou uma heroína tão forte. A chance de se obter um herói de 4 estrelas em uma invocação grátis são de apenas 1%. Depois do mestre ter se conectado no jogo, havia passado uma semana. Com curiosidade, Han se aproximou mais da fada, e perguntou se o fluxo de tempo ali era diferente da Terra, mas Isel com raiva disse que ela não responderia mais nada. Com um sorriso no rosto, Han olhou para Isel, confirmou pela reação dela que o fluxo de tempo realmente era diferente. Irritada, ela o xingou de merda. Olhando para Isel furiosa, ele entendeu que ela não podia fazer nada com ele, já que aparentemente ela só podia interferir em casos de autodefesa ou por ordens do mestre. Ele precisava descobrir as regras uma por uma para conseguir se adaptar, caso contrário morreria. Essa era a regra desse mundo. Jena perguntou do que eles estavam falando. Ele começou a responder que eles precisam passar por 100 andares da torre. Explicou que havia uma existência chamada de mestre e que através de Isel, ele dava suas ordens. Eles devem realizar essas tarefas e missões. Mas que se chegarem no 100º, provavelmente seriam libertados. Jena perguntou se eles teriam que continuar matando monstros. Ele respondeu que sim e por isso que eles precisam treinar muito para se tornarem muito mais fortes. Se aproximando do rapaz, a heroína perguntou se seria possível apenas com eles dois ali. Han respondeu que o mestre pode chamar outros heróis, então eles provavelmente não estarão sozinhos. Han sabia que agora cada decisão devia ser tomada cuidadosamente, elas decidirão suas vidas, mas que no fim das contas, suas vidas ainda permanecem nas mãos do mestre. Após um dia inteiro de treinamento, ele havia aprendido uma regra interessante deste mundo. Todos os itens essenciais e comida são atualizados todos os dias e também era possível obter outras coisas. Para isso, era suficiente pensar do que queria e ele apareceria em uma gaveta ou guarda-roupas, mas coisas como armas não funcionava. Também entendeu sobre as regras sobre o treinamento e resultados. Os resultados do treinamento também eram diferentes, pois agora estava aprendendo mecânicas das quais não tinha ideia quando jogava sozinho. Por exemplo, heróis do mesmo rank possuíam habilidades de combate diferentes entre os que treinavam e os que não treinavam. Olhando para longe, o rapaz percebeu que o treinamento não elevava os atributos ou nível, mas davam novas habilidades e as refinavam. Lembrando da primeira batalha, Han refletia que um mestre habilidoso logo categorizava seus principais heróis em 3 categorias. Primeiro, mental. O mestre nem prestaria atenção em heróis que entrassem em pânico facilmente. Lembrando de Shai, o segundo critério era habilidade, já que heróis de alto rank já eram convocados com habilidades, enquanto a maioria dos heróis de rank baixo tem talentos escondidos para serem descobertos pelo mestre e exigia trabalho duro para revelá-las. Continuando a correr, Han pensou no terceiro critério, o porte físico. E que era esse ponto em que o rapaz estava trabalhando. No terceiro dia de treinamento, o mestre entrou no jogo. Olhando para o céu, Han percebeu que ele havia recebido 2 habilidades por conta do treinamento e, por enquanto, este era o máximo que pôde fazer. Parados na praça, Han disse a Jena, que caminhava em sua direção, para se preparar, já que o mestre havia chegado.
Han viu uma janela do sistema que dizia que o mestre estava começando uma invocação e explicou a Jaina que o mestre estaria invocando novos heróis, pois um grupo deve ter 5 pessoas. Alguns segundos depois, 3 heróis apareceram no território. Saindo confusos e nervosos para a praça, Jaina gritou para os rapazes se prepararem para a batalha, já que em breve começariam a batalha. Ela iria explicar tudo a eles depois. Confuso, um homem perguntou que batalha que ela estava falando. Izel, parada perto da fenda, começou a gritar para a fenda temporal se abrir. Os 3 novos heróis foram colocados no grupo 1. Han e Jaina começaram a pegar armas, já que havia pouco tempo. Caminhando com suas armas em mãos, Han observou enquanto Jaina os puxava para o portal e entendeu que não havia armas para novos jogadores porque elas ficaram com os heróis mortos. Os homens gritavam para Izel os mandar de volta e quem era ela. Jaina tentava acalmar os homens para que eles não fossem mortos por ela. Toby olhou para trás para a garota com raiva, gritando e perguntando se ela que tinha trazido eles para ali. Ela negou e disse que também era uma vítima. Han caminhou para o portal e disse para Jaina que ela só estava se complicando. Os rapazes logo entenderiam tudo sozinhos. Os homens descontentes continuavam gritando com a fada e Jaina perguntou se eles ficariam bem. Han explicou que sim, desde que não encostassem na Izel. A fada jogou todos os 3 dentro do portal. A fada gritou para eles começarem a ouvir para que ela não os machucasse. A porta começou a fechar. Com um sorriso no rosto, Izel olhou para os rapazes uma última vez, dizendo a todos para se divertirem. A janela apareceu dizendo que eles estavam no 2º andar. O grupo foi teletransportado e os 5 apareceram em um campo. Olhando ao redor, Han perguntou se Jaina estava pronta e a heroína disse que sim. E então, um grupo de lobos e goblins apareceram. Os 3 novos heróis estavam desesperados e se perguntavam o que era aquilo. Todos seus status haviam caído 30%. Olhando para Jaina, ficou claro pela janela do sistema que ela também estava assustada, e por isso que suas características foram reduzidas em 30%. Han olhou para eles com desagrado. Encostando seu escudo na heroína, Han perguntou se ela havia comido algo estragado. Ela gritou de susto, insatisfeita e irritada. Jaina gritou para Han não assustar ela daquela maneira. Han apenas disse para ela cuidar dos 2 goblins e ele lidaria com os lobos. Uma mensagem do sistema apareceu que Jaina não estava mais em estado de medo. O protagonista olhou para os recém-chegados pelo canto do olho, percebendo que eles não seriam úteis. Os lobos rapidamente atacaram o rapaz e o goblin arremessou uma arma. A boca da fera era enorme. Gritando, Han rapidamente correu para o lobo e mergulhou sua espada na boca da fera, passando pelo focinho da besta. Olhando para cima, ele percebeu que a arma era terrível e um golpe não era suficiente. Sua mão começou a girar, balançando a arma e cortou o lobo ao meio. Com o corpo da fera caindo no chão, Han olhou o horizonte. Quando de repente o herói olhou para o lado, o novo lobo pulou nele tentando atacar. Girando o corpo, Han rapidamente ergueu seu escudo e defendeu o ataque do lobo. Rangendo os dentes, ele fez força com seu escudo e empurrou a fera para trás tentando atacar com sua espada, mas o ataque não acertou. Mas antes mesmo de o lobo cair no chão, ele atacou novamente e cortou a fera ao meio. Suor escorria pelo seu rosto. Rapidamente se virando, Han perguntou sobre o que estava acontecendo com os goblins. As 2 criaturas estavam mortas com várias flechas perfuradas em seus corpos. Se aproximando de Jaina e dos goblins, o rapaz perguntou à garota com surpresa quantas vezes ela atirou neles. Os heróis olharam cansados para os monstros, percebendo que todos já estavam mortos. Uma janela do sistema dizia que o andar havia sido concluído e as recompensas foram entregues ao mestre. Todos retornaram vivos para o saguão. Han e Jaina começaram a sair e os 3 heróis calmamente o seguiram. O chão começou a tremer. Jaina perguntou com medo o que estava acontecendo. Han respondeu que era o mesmo que aconteceu antes. Eles concluíram o 2º andar e agora estavam subindo para o 3º. O rapaz observou os 3 homens, pensando que se o mestre fosse responsável, eles teriam ido diretamente para o 3º andar. Mas se isso acontecesse agora seria um enorme problema. Apreensivo esperando para saber se eles iriam direto para o 3º andar, o rapaz não ficou em silêncio e então a janela do sistema que mostrava que o mestre havia saído do jogo apareceu. Han suspirou de alívio. Izel apareceu, estava se espreguiçando, gritando alto que estava muito cansada. Han olhou incrédulo para ela, disse que foram eles que fizeram tudo e ela que estava cansada?
Virando-se para o portal, Han começou a pensar que eles estavam passando um andar por dia e, se o tempo fosse 3 vezes mais lento ali no saguão, então o mestre retornaria em 3 dias. Colocando o escudo no arsenal, o herói começou a notar que sua inteligência havia diminuído em 1, mas a força havia aumentado em 2 pontos. Seus status gerais tinham aumentado em 4, mas sua eficiência diminuiu. Isso significava que Han havia se tornado mais forte. O herói, não percebendo como os 3 rapazes estavam gritando com Jaina, pensou que o mestre não estava com pressa porque eles teriam tido problemas se constantemente fossem direto para cima. Saindo do arsenal, ele pensava que parecia que o mestre não estava desesperado por progresso e no momento atual com aqueles heróis invocados, isso era o mais seguro. Jaina tentava explicar aos homens que era necessário lutar para sobreviver ali, mas só recebia gritos do porquê fazer isso e que local era aquele. Olhando para os homens, Han percebeu que heróis de uma estrela eram pessoas comuns que nunca estiveram em guerra e nunca lutaram. Agora ele entendia por que eles eram considerados descartáveis. Se lembrando de Mormon Cal, ele se lembrou que Mormon eram 2 estrelas e era mercenário. Isso significava que as profissões de combate começavam com mais estrelas. Começando a pensar em Shai e suas batalhas, Han percebeu que heróis de alto rank não hesitam em batalha, ao contrário dos de uma estrela que entram em pânico. Esses heróis de rank alto eram invocados com conhecimento prévio. Eles sabiam seus objetivos e por que precisavam lutar. Olhando para Jaina, o herói pensou que Shai provavelmente sabia algo. Jaina foi até Han pedindo ajuda dele para tentar explicar tudo aos homens. Han olhou para Jaina perguntando por que desperdiçar tempo com lixos inúteis. A heroína olhou para os homens, percebendo que se explicassem tudo, eles poderiam entender tudo e então se tornarem seus aliados. Han observou o trio respondendo que eles logo iriam desaparecer de qualquer jeito, ela logo veria isso. Eles não morreriam em batalha, eles apenas iriam desaparecer sintetizados. Han continuou falando para Jaina esquecê-los, eles lutariam apenas eles 2 mesmos na próxima batalha. Nesse momento Toby chegou gritando que queria perguntar algo a eles. Han o olhou de canto de olho e virou. Ele não tinha interesse em Toby, ele era irritante. Toby agarrou as roupas do rapaz com força. Com movimentos rápidos, Han virou e socou o Toby no rosto. Olhando para baixo para Toby, o rapaz respondeu que eles estavam se escondendo atrás de suas costas enquanto lutavam dando seu sangue. Saindo de lá, olhou pelo canto do olho para Jaina. Han perguntou à garota se ela estava feliz agora. No dia seguinte, os 2 continuaram treinando. Após os exercícios básicos, eles treinavam com armas. Era um treinamento simples, já que o herói simplesmente acertava uma espada de madeira em um espantalho e Jaina atirava com um arco. Sua proficiência crescia cada vez mais. O trio não apareceu para o treinamento. Eles ficavam o tempo todo buscando encontrar uma saída daquele lugar, mesmo que não existisse uma. Jaina confiantemente começou a atirar com seu arco e Han balançava sua espada com movimentos rápidos parando as flechas. Rangendo os dentes, o herói começou a olhar para sua perna que tinha uma flecha nela. Assustada, Jaina correu até o rapaz perguntando se ele estava bem. Ele arrancou a flecha e falou para ela não se preocupar. A ferida começou a se curar e o rapaz respondeu que este lugar era diferente do mundo real. Os ferimentos se curavam rapidamente. Continuando a lutar, Han gritou para ela continuar. Ele entendeu que a dor não era um problema para ele porque isso significava que ele ainda estava vivo. Flechas começaram a perfurar rapidamente seu escudo. A janela do sistema mostrava que as proficiências de Han com a espada e o escudo cresciam cada vez mais se tornando uma habilidade. A janela apareceu de novo alguns segundos depois, mostrava que o mestre estava de volta no jogo. Izel gritando alto para todos eles se reunirem na praça. Jaina olhou para frente com confiança e começou a aquecer, respondendo que já estava cansada de ficar apenas treinando. Han ficou surpreso que a garota estava se acostumando com o novo mundo mais rápido que ele. Ela apenas respondeu que estava acostumada com dificuldades. Os 3 rapazes começaram a olhar para a fada com desagrado, pedindo para devolvê-los para casa. A fada começou a perder lentamente a paciência. Rapidamente jogou os 2 homens que gritavam sem parar para cima. Izel gritou para eles que eles a estavam irritando. Han e Jaina ficaram de lado observando a fada lidar com os homens. Os heróis espancados ficaram quietos ouvindo Izel gritando para eles irem para dentro. A janela do sistema mostrou que o 3º andar havia começado. Novos monstros já estavam prontos para a batalha.
Assumindo uma postura de batalha, Han em alerta disse à garota que os equipamentos e táticas dos monstros haviam melhorado, mas não era nada demais, eles deveriam agir como no treinamento. Han rapidamente avançou nos goblins, matando um com sua espada e empurrando o outro com seu escudo. A janela do sistema apareceu, o estágio havia sido concluído e Jenna foi a MVP. Ficando junto com a garota e olhando um para o outro, Jenna disse que estava começando a pegar o jeito e o herói respondeu que sim, mas havia sido bem entediante. Jenna começou a olhar para os três com desagrado, respondendo que eles estavam apenas parados novamente. Han apenas disse que isso não importava, como eles não participaram, a experiência não havia sido compartilhada. Olhando para cima, Han viu uma mensagem do sistema que aconselhava o mestre dizendo para enviar os lutadores desobedientes para a Roda da Fortuna. O mestre clicou para enviá-los de novo para o primeiro andar. Jenna olhou para Han, percebendo que era muito cedo para eles relaxarem. Os heróis apareceram no primeiro andar novamente. Olhando ao redor, Jenna percebeu que tudo não era tão ruim. Olhando para o monstro, eles perceberam que eles não mudaram. Jenna segurou um arco com um sorriso no rosto e matou todos os monstros. Olhando para cima, Han novamente viu que o mestre queria passar pelo primeiro andar. Han percebeu que o mestre não os deixaria descansarem enquanto os três ficassem parados. A garota e o herói passaram pelos andares um por um, matando todos os monstros e recebendo recompensas por isso. Mal conseguindo ficar de pé de tanto cansaço, Jenna olhou para o rapaz exausta, esperando que eles não fossem enviados para lutar novamente. Depois de um tempo, os heróis saíram da fenda. Jenna caminhou junto com Han, respondendo que estava cansada de proteger os três. Han calmamente caminhou para frente, dizendo que isso acabaria hoje. Jenna perguntou como ele sabia disso e Han apenas disse que não achava o mestre tão bondoso para manter pessoas inúteis. No meio, o prédio da síntese apareceu. As portas se abriram e a janela do sistema mostrou que o processo de síntese havia sido iniciado. Os três homens olharam para aquilo com incompreensão, imaginando o que era. Han olhou para os rapazes, vendo que a janela do sistema solicitava ao mestre para arrastar os heróis para sacrifício. Observando os três, Han percebeu que eles nunca aproveitaram a chance. O mapa mostrou todos os lugares do saguão do Pick Me Up, onde os heróis estavam em diferentes momentos do dia. Portões abertos aparecem na frente deles. Han, olhando silenciosamente, pensou que eles tiveram uma chance, talvez até mais de uma. Imaginando o jogo em sua cabeça, ele continua a pensar que, embora a maioria das pequenas coisas não seja mostrada na tela, o mestre ainda tem uma compreensão geral do que está acontecendo no jogo. Ele sabe sobre as conquistas dos heróis, vê quem está lutando, quem está apenas parado ao lado. O mestre havia adicionado Han e Jenna como favoritos. Estendendo a mão, Izel mandou Jenna e Yelsens para a sala de síntese. Jenna ficou com medo, mas Han respondeu que estava tudo bem, nada aconteceria com ela. O homem atrás dele, estendendo a mão, perguntou o que aconteceria se eles fossem lá, ao que Han respondeu que ele seria julgado pelo que fez. O homem começou a gritar que ele não tinha feito nada, ele foi arrastado para lá contra sua vontade. Han, se virando, respondeu que ninguém se importava com a opinião dele e a fada acrescentou que pela primeira vez ela concordava com suas palavras. Olhando para o homem assustado, Han continuou a dizer que ele pensava que ele sempre se esconderia atrás das costas dos outros. Seria diferente se ao menos ele fingisse lutar. A fada disse que estava começando a ficar entediada e que era para ele entrar logo. De repente, as portas se fecharam com força. Uma mensagem do sistema apareceu sobre o início da síntese. O homem, gritando com medo, pedia para ser solto. De repente, a sala foi coberta de fogo azul. Depois de um tempo, Jenna saiu de lá. A síntese estava completa. Olhando para frente, ela perguntou o que aconteceu porque aquele homem simplesmente evaporou. Han, olhando para ela, respondeu que eles se livram de heróis inúteis ali, eles se tornam sacrifícios. Agora era a vez dele. Olhando para os homens atrás dele, ele perguntou com interesse qual deles seria escolhido. Então a fada, estendendo o dedo, gritou que Han e Toby seriam os próximos. Toby olhou para frente com medo, não acreditando nisso. Han apenas entrou em silêncio. Então Toby, entrando lá, ria e gritava que eles estavam o mandando para casa. Han apenas concordou dizendo que era isso mesmo, era melhor pensar dessa maneira. Depois de um tempo, uma mensagem do sistema apareceu dizendo que a síntese estava completa e Toby evaporou em uma luz brilhante. Han também completou a síntese.
Ele aumentou seu nível e recebeu a habilidade de sangue frio. Então, passando pelo último dos homens, ele disse que Aron teve sorte. A garota se virou e perguntou que se o mestre decidisse que ele não precisava mais dos heróis, ele simplesmente desapareceria nesta sala. O protagonista perguntou do que ela estava triste. Ela mesma havia reclamado que já estava cansada deles. Seu corpo tremeu e ela perguntou e se ela também se tornasse desnecessária. Se virando, Han respondeu que não havia nada a ser feito sobre isso. Quanto maior o andar, mais fortes se tornarão os monstros e os heróis. Eles morreriam em batalha ou durante a síntese. A garota, abaixando a cabeça, respondeu que ela entendia e aparentemente Han sabia de muita coisa. O protagonista, olhando em sua direção, respondeu que ela deveria ouvir melhor o conselho do pai. Ela silenciosamente desviou o olhar e Han continuou a dizer que ficar com as pessoas fortes era a melhor solução. No dia seguinte, Jena, abaixando a cabeça, grita pedindo que Han cuide dela e ele responde perguntando se algo havia acontecido. Levantando a cabeça, ela respondeu que ele havia dito para ela ficar com pessoas fortes, então se ela ficasse com ele, isso salvaria sua vida. Han olhou para ela um pouco desconfortável, respondendo que ela só precisava continuar se dedicando como sempre fez e não se preocupar. De repente, cerrando o punho, Aron chegou e pediu que Han também cuidasse dele. Aron, olhando para frente com medo, disse com uma voz trêmula que ele se comportou muito estupidamente. Ele acrescentou tantos problemas a eles e entende que foi um covarde, não fez nada e deixou toda a luta para eles. Agora ele quer mudar. Ouvindo isso, Han perguntou por que ele deveria confiar nele. Aron, abaixando a cabeça, respondeu que ele podia se ajoelhar se for perdoado, e Jena respondeu que parece que ele finalmente tinha percebido a situação. Han pegou um item de madeira e perguntou se Aron já havia lutado contra monstros. Antes de ir para lá, Han também nunca tinha feito isso. Depois disso, ele jogou a lança de madeira para Aron, que respondeu não acreditava já que Han lutava tão bem. Han disse que ele está apenas tentando sobreviver. Sua determinação era a diferença entre eles. Olhando para Aron, ele acrescentou que ele deveria pegar a lança. Ele não tinha certeza, mas ouviu dizer que para um iniciante era a arma mais fácil de dominar. Aron deveria tentar utilizá-la, assim eles poderiam usar a estratégia de combate corpo a corpo, alcance médio e longo alcance. A garota sorriu, juntando as mãos e disse que ela conhecia essa estratégia. Era a espada de perto, a lança média e o arco de longe. Agora eles teriam todas as posições cobertas. Pegando a espada nas mãos, Han respondeu que para 3 membros, esta seria a melhor combinação. Franzindo a testa, Han perguntou o que Aron estava esperando, que ele devia se preparar para lutar. O rapaz, olhando para frente com surpresa, respondeu que primeiro não deveria ser ensinado pelo menos algo. Han avançou até Aron em grande velocidade gritando que como ele podia ensinar algo se ele mesmo nunca havia segurado uma lança nas mãos. Tudo o que ele aprendeu foi sozinho, Aron devia fazer o mesmo. Ele deu um grande número de ataques enquanto o rapaz tentava bloquear. Han dizia que era para Aron ser grato, ele tinha um parceiro de treino. Durante seu próprio treinamento ele só tinha um espantalho. Aron cerrou os dentes com medo. Então ele fechou os olhos e balançou a lança. Naquele momento, Han o chutou, dizendo para não fechar os olhos no meio da luta. O rapaz estremeceu de dor e vomitou enquanto agarrava seu estômago. Olhando para ele, Han explicou que as vidas deles estavam em perigo. Se ele fosse um monstro teria o matado há muito tempo. Jena, parada atrás perguntou. Han não estava exagerando, era a primeira vez dele. Han apenas respondeu que não queria se preocupar com alguém, ele deixaria para trás quem não conseguisse o acompanhar. Se aproximando de Aron, ele perguntou se ele tinha uma família, e o homem respondeu que sua irmãzinha estava esperando por ele. Então o protagonista disse que pelo menos isso era algo. Ele não tinha ninguém. Ele trouxe a espada de madeira para a garganta de seu novo aliado. Olhando para ele ameaçadoramente, disse para ele imaginar o que aconteceria com ela se ele nunca voltasse. O rosto do rapaz ficou pálido e Han continuou a dizer que se ele morresse, então seria melhor se ele não se aproximasse dos monstros. Ele seria despedaçado e doeria muito. A síntese não é tão dolorosa. Se ele não conseguisse ir em frente, era melhor desistir. Ouvindo isso, o rapaz cerrou os dentes. Observando isso, Han sorriu. Olhando para seu Aron, ele acrescentou que já gostava desse novo olhar do homem. Um tempo depois.
Duas mensagens do sistema aparecem dizendo que o mestre escolheu criar um prédio adicional do arsenal, a forja. 500 cristais foram gastos em sua criação. Olhando ao redor, Han disse que isso já está melhor. Agora a forja está disponível para eles. Olhando para frente, ele chamou Izel. A fada apareceu gritando quem ele achava que era para dar ordens a ela. Han respondeu que ela deveria inventar algo novo. Ele já estava cansado dessas respostas. A fada, irritada, começou a tentar golpeá-lo com seus punhos e o rapaz calmamente perguntou se era ela que estava dando dicas para o mestre. Se ela conseguia interferir no sistema, então ela conseguia ter acesso à internet. Cruzando os braços descontentemente, a fada respondeu que ela podia, era o hobby dela. Então as dicas que ela mandava serviam de base para ele descobrir. Primeiro foi ela pedir 10 armas para o mestre, depois a instalação de treinamento e então a forja. Ouvindo isso, a fada perguntou com surpresa como ele sabia disso, e Han respondeu como ele não saberia. Era uma das postagens mais populares no fórum escrita por Loki. Izel perguntou se ele conhecia o Loki e Han disse que é claro que ele também era um jogador de Pick Me Up. A fada, sorrindo, começou a zoar o rapaz dizendo que ele com certeza era um noob que não progrediu e o Sr. Loki é o mestre de todos os mestres, o deus deste jogo. Ele definitivamente estaria em primeiro lugar se tivesse pelo menos um herói de 7 estrelas. Sorrindo, Han perguntou o que ela gostava no Loki e Izel respondeu que ele pode fazer o impossível possível. Então ela, estendendo os braços, voou embora dizendo que ele é magnífico. De repente, ela parou quando Han pediu desculpas a ela. Ela perguntou com surpresa sobre o que ele estava falando. Han, olhando seriamente para ela, respondeu que ele era o Loki. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.